O meu nome é Milton Fortuna, sou pós-graduado em enfermagem, geriatria, gerontologia e há anos estudo gerontologia. Portanto, depois de muitos pedidos, foi quase implorando que o pessoal solicitou que eu fizesse esse vídeo sobre a síndrome do pôr do sol, que a princípio parece poético, nos faz lembrar de filmes como aquele do Adam Sandler, Como se fosse a primeira vez, ou até o outro Diário de uma Paixão também, muito românticos, que envolvem casos de Alzheimer, entre outros. Então, hoje a gente vai falar sobre esta síndrome, que pode parecer até uma expressão poética, de alguma forma, mas infelizmente ela traz muito pesar e traz muita dor, porque ela é uma situação que caracteriza uma degeneração cerebral. Então, a gente vai começar com o que é a síndrome do pôr do sol, depois quem é acometido, contextualizar um pouco também com o Alzheimer, a gente vai dar umas características e sugerir algumas condutas, certo? Vamos juntos então, agora, para a gente falar sobre a síndrome do pôr do sol. Eu posso definir para vocês como uma confusão mental, tá? Ela, na verdade, não é uma doença, notem bem. É um conjunto de sintomas que estão presentes em várias patologias. Basicamente, apresentada por uma confusão mental, agitação, agressividade no final do dia, entre outras características, mas essas são as básicas. Quem é acometido tem desenvolvidas em algum nível as seguintes patologias: corpus de Levy, que é semelhante ao Alzheimer, demência frontotemporal, o próprio Alzheimer, degeneração neurovascular, entre outras, certo? Ela é o Alzheimer mesmo é uma doença degenerativa e progressiva que destrói a memória e as principais funções mentais. Mas, notem bem, ela requer um diagnóstico, né? Ela pode durar por uma vida inteira. As conexões celulares cerebrais e as próprias células se degeneram e morrem, tá? Não estão concluídos os estudos, mas o que a gente percebeu até agora é que os altos picos de glicemia também danificam a bainha de mielina, que é uma camada protetora que conduz estímulos e que reveste uma parte dos neurônios. Na verdade, a mielina ela reveste o axônio, que é o corpo do neurônio. Por isso, o Alzheimer vem sendo chamado de diabetes tipo 3. Tá? Então, como eu dizia no início, pode parecer uma expressão poética, mas trata-se de uma confusão mental que ocorre com as pessoas com demência, normalmente no final do dia. Sendo assim, o indivíduo não reconhece a sua casa, anda pelos cômodos sem rumo, não sabe mais quem são os seus familiares, fica agitado, irritado e muito confuso, certo? Frequentemente, a pessoa pede para quero ir para minha casa, mesmo morando no local há muitos anos, e recorrentemente pergunta quem é você, às vezes para um filho, para um parente próximo. Geralmente, nesses momentos, ela já não consegue raciocinar direito ou falar com clareza. Além disso, podem perder o controle facilmente, começar a gritar ou até não conseguir dormir. Existem normalmente alterações comportamentais como alucinações, agressividade, delírios e esse tipo de situação e sintomas anormais de quadros de Alzheimer. E isso, notem, requer muita paciência e compreensão do cuidador e dos familiares. A síndrome do pôr do sol afeta bastante a qualidade de vida de pessoas com demência
e dos seus cuidadores. Muitas vezes é necessário que o cuidador se blinde para poder suportar essa carga emocional. Durante as agitações que ocorrem, podem ocorrer, como eu disse, agressões e até mesmo autoagressão, já que o indivíduo costuma ficar violento sem motivos. As causas não estão totalmente esclarecidas, mas a exaustão no final do dia faz com que a pessoa com demência fique mais cansada e agitada ao entardecer. A doença também altera o raciocínio e o relógio biológico. Por incrível que pareça, o ciclo circadiano ele fica alterado, o que dificulta, o paciente identificar o que é dia e o que é noite. Condutas levam ele, e principalmente depois de uma hospitalização, por exemplo, uma brusca rotina, ele fica propenso a desenvolver a síndrome. Outra questão apontada pelos especialistas é que os medicamentos usados para controlar as demências, eles acabam diminuindo seus efeitos até a hora da noite. Durante o dia ele vai perdendo até o final do dia. Há casos também que ocorrem devido a desequilíbrios hormonais, como a diminuição de melatonina, que a gente sabe que é o hormônio produzido na pineal. Então, isso traz esse desequilíbrio e essa agitação. Os pesquisadores já informaram que esse declínio mental ele vai acontecer para as pessoas que têm demência. E ele costuma aparecer, toda essa agitação, por volta das 17 horas, quando a luz solar diminui. E essa confusão mental, ela não deve ser confundida como se fosse uma birra do idoso, certo? Ele realmente se sente perdido. E essas horas são as mais difíceis para ele. Geralmente, a condição indica uma piora no quadro de demência. A síndrome do pôr do sol é um grande desafio para os cuidadores de pessoas com demência e provavelmente eles vão se deparar com ela em algum momento da sua carreira. O desafio é grande. Remédios para dormir, por exemplo, devem ser usados em último caso, apenas quando a pessoa começa a se machucar ou a ferir os outros. Isso, é claro, sempre com prescrição médica. O ideal é que os cuidadores adequem o ambiente, compreendendo o que está acontecendo e também se adequem a estes comportamentos. Realmente, a gente precisa aprender a se blindar com esse tipo de conduta que a gente acaba convivendo muitas horas por dia. A recomendação é evitar conflitos ou discutir com a pessoa com demência. É importante sempre tranquilizá-la e tentar manter a calma. Algumas mudanças comportamentais podem ajudar. Veja abaixo, eu relaciono algumas sugestões, tá? Mais sugestões, conclusões importantes, a síndrome do pôr do sol é uma situação que causa um desgaste emocional muito grande, tanto para quem tem a demência, quanto para quem cuida. É fundamental que o cuidador também cuide de si, mesmo para conseguir um local e atender melhor esse ente querido e dar apoio que ele precisa nesse momento difícil. Dependendo da personalidade do cuidador, qualquer tipo de vínculo que ele tenha e do grau de proximidade, o burnout ou sobrecarga dele é rapidamente instalada. Eu vou colocar aqui a definição de burnout. O ideal é que o cuidador tenha bastante tranquilidade, por isso é importante buscar ajuda profissional para lidar com a carga emocional de cuidar de um paciente com demência. Um cuidador deve procurar ajuda profissional para si próprio, sempre que se sentir sobrecarregado nos cuidados. É importantíssimo que nós nos blindemos, porque a carga emocional realmente é pesada. Então, dessa é uma forma resumida que eu trouxe para vocês a respeito
da síndrome do pôr do sol, e aqui como eu relacionei algumas atitudes para que a gente possa evitá-la, e eu também fico muito contente com as recomendações de vocês, com os comentários, já estão bem-vindos sempre no nosso canal. Até a próxima!